Queiram estar assentados. Pela graça do Senhor, conseguimos nos encontrar mais uma vez. E isto é muito bom, é maravilhoso. Eu continuo muito feliz com Jesus. Você também? Amém? Graças a Deus, só temos, ao menos eu, só tenho a agradecer, né? Porque em todas as coisas, o Senhor tem sido maravilhoso. Ele tem suprido as nossas necessidades, tem cuidado de nós. E ainda que às vezes haja qualquer coisa que saia do nosso domínio, contudo Ele domina sobre todas as coisas. Não perde o controle, não é esquecido, não cochila, não dorme. O Senhor, em todo o tempo todo, tem cuidado de nós. A Ele seja a glória, a honra e o louvor para todo sempre. Graças a Deus. Hoje nós vamos dar mais um passo no Evangelho de Jesus, um passo com Jesus, né? Estamos caminhando pelo Evangelho passo a passo, seguindo Jesus. Vamos segui-lo até a ascensão. E depois, sob a orientação apostólica, nós vamos continuar seguindo-o, aprimorando todos os ensinos. Hoje, no passo de número 44, nós temos aí a verdadeira família de Jesus e o seu DNA. Nós vamos destacar aqui o DNA da família de Jesus. O texto é uma fusão, então, de Mateus capítulo 12, versículos 46 a 50, Marcos capítulo 3, versículos 31 a 35, e Lucas capítulo 8, versículos 19 a 21. Para aqueles que estão entrando lá nas redes sociais e nos ouvindo em casa, nós fizemos uma junção aqui, uma fusão dos evangelhos, tirando a repetição e deixando o assunto completo num conjunto do que os três evangelistas falaram: Mateus, Marcos e Lucas. Para nós não repetir o assunto, nós fizemos essa fusão. Então ficou assim o texto do Evangelho para nós nessa noite. Estando Jesus ainda a falar para as multidões, vocês estão lembrados da semana passada, ele continua falando, continua ensinando. Chegaram até ele, lembrando ainda que Jesus estava cercado de pessoas. Chegaram até ele sua mãe e seus irmãos, e ficando do lado de fora, porque não podiam abordá-lo por causa da multidão que havia sentada em volta dele, mandaram chamá-lo. Alguém só diz para Jesus que está aqui a mãe dele, está aqui os irmãos dele, né? Então, sua mãe, seus irmãos e suas irmãs estão lá fora, Jesus, estão procurando por ti. Eles precisam te ver, eles querem ver você. Jesus, nesse período, estava passando longo tempo sem contato com a sua família, atendendo pessoas de aldeia em aldeia, aconselhando, orando, pregando, ensinando os seus discípulos. Estava já passando muito tempo com os 12, entende? Ele estava atuando já em pleno vapor o seu ministério. E vocês lembram que na aula passada, ou no passo passado, nós
falamos que chegou ao ponto até dos seus irmãos achar que ele estava maluco, porque já não comia direito, não dormia direito, entende? Não tinha tempo. O povo não deixava, não dava tempo para ele. E agora sua mãe, seus irmãos querem ir lá vê-lo. Vamos ver como é que está Jesus. Naquele dia nós não conseguimos prendê-lo como doido, né? Como louco. Então nós vamos ver como é que ele está agora. Será que comeu? Imagina a preocupação de Maria, né? Será que está comendo? Será que não desmaiou? Será? Como é que está? E chegam lá, encontram ele de novo cercado por pessoas. E aí então vão avisar para ele, entende? Avisaram para Jesus, ó, Jesus está aí fora, está aí a tua mãe e os teus irmãos. E aí Jesus vai dar uma lição aqui, que é incrível. Ele vai dizer quem é a família dele, diferente de nós, porque nós fazemos acepções entre a nossa família de sangue e os da outra família. Não é assim? Nós também, de uma forma egocentrista, tá? Nós fazemos acepção de pessoas. Nós temos pessoas que nós damos mais importância e pessoas que nós não damos importância nenhuma. E Jesus vai dar uma lição de amor, uma lição de consciência plena de que cada ser humano é da mesma família. Ele também aniquila aqui a questão do privilegismo. Entendeu? É a minha mãe tem uma cadeirinha especial. O meu pai, não, é o meu pai, dá licença, é o meu pai. Entendeu? Ele ocupa lugares mais importantes dentro do ambiente social em que eu tenho poder de comando. Acontece muito nas igrejas atuais de destacar esse, aquele outro, os amigos, uma politicagem dentro das próprias igrejas. Entendeu? Fulano ali pode sentar aqui em cima. Beltrano, ele tem mais poder, ele é mais... Então, ele tem uma vaguinha. E em se tratando de família, então, eu participei de congregações que o filho do pastor, sem mérito, porque tem filho de pastor que tem mérito, tem vocação, tem chamado, tem uma vida digna e trabalha dignamente dentro das congregações. Mas alguns não têm chamamento, têm uma vida torta, uma vida esculhambada, e é encaixado em vaguinhas e ganham salários superiores a outros pastores dedicados, com chamado, mas que ainda não têm a presidência de congregações e que ficam lá ganhando um saláriozinho pequenininho, com família, enquanto filho solteiro de pastores poderosos, entende? Ocupam lugares especiais dentro daquela congregação. Jesus, ele aniquila isso, ele tira o privilegismo. Ele diz, olha, na casa de meu pai, na congregação dos santos, na família de Deus, todo mundo é igual. Na família de Deus não tem grande e pequeno, tudo é igual. Todos são iguais. E como é que ele mostra isso? Ele pergunta para quem veio anunciar, está aí a tua mãe e os teus irmãos. Ele diz, quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Eu quero que você entenda que Jesus não estava desprezando a mãe dele. Não, ele estava valorizando todas as outras mães. Ele não estava desprezando os irmãos dele. Ele estava valorizando todos os outros seres humanos que estavam em volta
e dizendo, olha, aqui, na presença de Deus, somos todos iguais. Aqui não tem mãe, não tem pai, aqui não tem irmão, não tem irmã, entendeu? Somos todos iguais, estamos todos inseridos na família de Deus, ou não, porque daí ele vai tratar do DNA espiritual que define quem é de Deus e quem não é de Deus. Porque também a gente tem a ideia que todo mundo é filho de Deus. Mas aí Jesus ele diz, não, tem um exame de DNA espiritual que define quem é de Deus. E aí ele vai adiante, ele disse, apontando para os discípulos, ele disse, ó, aqui está a minha mãe e os meus irmãos. Ele apontou para os seus discípulos, aqueles que já estavam ali. É como se ele estivesse aqui hoje à noite e alguém dissesse, ou viesse para mim e dissesse, irmão Adilson, a sua mãe está aí, ela quer te ver. E eu olhasse, olha, agora eu estou em uma missão. A minha missão aqui agora é pregar o evangelho. Entende? É anunciar a palavra. E nesse momento, aqui e agora, a minha mãe e meus irmãos são todos os que estão ouvindo. Acabou. Se a mãe quer um contato mais íntimo comigo, espere, respeite o ministério, porque a obra que eu estou realizando é de Deus e ela é superior a qualquer outro vínculo. E é a partir daí que mais tarde nós vamos aprender com Jesus, porque ele vai mais lá na frente ensinar que quem não deixar pai, mãe, irmão, irmã, e vai por aí afora, todos os vínculos por amor dele, não é digno dele. Porque ele vai se colocar no patamar da divindade. Então, ele diz, olha, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Aqueles que fizerem a vontade de meu Pai que está nos céus. Aqui está o DNA de quem é irmão, irmã, parente de Jesus. O DNA está aqui. Aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus e que ouvem a palavra de Deus e a põe em prática. Este ou esses são minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs. Isso me chama atenção, porque eu preciso fazer uma avaliação de mim mesmo. Cada vez que eu chego aqui, eu preciso fazer um exame. Eu tenho o DNA espiritual da família de Jesus? Eu já nasci de novo? Eu sou uma pessoa que estou vivendo para fazer a vontade de Deus? Eu tenho prazer nas coisas de Deus? Eu faço as coisas como Deus me ordena, como Deus fala que é para eu fazer? Confiando em Jesus e sabendo que Ele é o enviado do Pai para me ensinar a viver, eu tenho observado as suas palavras? Eu tenho feito as coisas do jeito que Ele ensinou? Tendo aí o DNA daqueles que são realmente da família de Deus? Porque não basta ser frequentador de templo. Não basta também ser alguém que é conhecedor da Bíblia. O que eu conheço de pessoas que sabem a Bíblia de cor, eu às vezes perto delas até fico assim, porque eu não consigo gravar capítulos, versículos. Eu tenho uma capacidade de guardar texto, mas eu tenho dificuldade de guardar número. E tem gente que cita tudo, olha, cita o Salmo 119 de cor. Né? Tinha um irmão chamado Sabino, que chamavam ele de caixinha de promessa. Ele citava tudo quanto era versículo de cor.
O Nivaldo acho que conheceu, sabe? E também conheci outros que sabiam e citavam, olha, tem tantas vezes a palavra meia-noite na Bíblia, e está no capítulo tal, lá no Antigo Testamento, e vinha, passava pela Bíblia toda citando isso. Mas isso não diz nada. Isso não é DNA espiritual. Porque qualquer homem com uma mente brilhante, um advogado com uma mente brilhante, ele grava os códigos do código lá da Constituição e do Código de Processo Civil. Ele também lê Bíblia, cita Bíblia, entende? Tem gente que tem uma mente fenomenal. Memorizar Bíblia não é necessariamente indicação de que essa pessoa é um bom cristão, ou de que está vivendo para Deus. Não. Jesus é bem claro. Aqueles que fizerem a vontade de meu Pai que está nos céus. É possível que alguns estejam tão distantes dessa verdade que até perguntem, mas qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus? Já várias vezes perguntaram para mim, qual é a vontade de Deus, irmão Dilson? Eu poderia começar dizendo, a vontade de Deus é a vossa santificação. A vontade de Deus é que vocês façam o bem. A vontade de Deus é que tenhamos com Ele uma intimidade através da oração. A vontade de Deus é que cada um de nós confie nele como fez Abraão. A vontade de Deus é que a gente ouça Jesus. Ele mesmo falou isso. Quando no batismo de Jesus ouviu-se a voz, disse, esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Dai ouvidos a ele. Escutem, preste atenção no que ele fala. E não foi só uma vez que isso aconteceu? No Monte da Transfiguração, novamente, Deus se manifesta e a voz de Deus ecoa e diz, ouçam o que ele tem para vocês, deem ouvido ao que ele fala. Essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que a gente confie tanto em Jesus, que na vossa tradução aí vai estar, normalmente nas traduções que temos, está lá, que creiais que ele é o Filho. E que crendo, diz João, tenhais vida no seu nome. Ponham fé nele, ponham fé nos seus ensinos, porque não são ensinos de homem, são ensinos de Deus. É Deus ensinando através de Jesus. Então, aqui, aquele que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, que ouvem a palavra de Deus e as põem em prática, porque tem gente até que gosta de ouvir, tem gente que vai longe para ouvir. Nós tínhamos famílias aqui que vinham lá de Gaspar para ouvir, entendeu? E tinha pessoas que vinham de outros lugares, de Tijucas, vieram aqui ouvir. Lá da Canelinha, vieram aqui ouvir. Só que o ouvir pelo ouvir não é identificação da vontade, de estar fazendo a vontade de Deus. Tem que ter essa gana, esse desejo, essa fome, essa sede de ouvir. É preciso ter, senão você não sai de casa. Senão você não vai buscar a palavra. Certo? Então é preciso ter essa fome, esse desejo de ouvir. Mas aí depois de ouvir, para se concretizar da família de Jesus e ser identificado como um verdadeiro filho de Deus, Jesus vai mais longe. Ele diz que tem que pôr em prática. Aqueles que ouvem a palavra de Deus e põem em prática, esses são
Esses podem dizer, as irmãs, sou mãe de Jesus. Os irmãos, sou irmão de Jesus. As irmãs mais novas, sou irmã de Jesus. Sou da família de Deus. Eu pertenço a essa família. Eu faço parte da vida de Maria. Eu faço parte da vida dos irmãos de Jesus. Eu faço parte da casa de José. O ensino, a manifestação, a glória que ocorreu, que manifestou-se em Nazaré, também está sobre a minha vida. Por quê? Porque eu ouço a palavra do Senhor e a ponho em prática. Aqui está o segredo. E aqueles que têm esse DNA, eles podem até, em algum momento, se frustrar diante de algumas coisas, ficar perplexo diante de algumas causas, de alguns enfrentamentos, de algumas circunstâncias, mas eles nunca desistem, eles têm a força de Deus neles, porque eles confiam em Deus, e como confiam em Deus, eles esperam em Deus, e como esperam em Deus, as suas forças são renovadas. Oh, glória a Deus! Como está escrito, os que confiam no Senhor renovarão as suas forças. Pode ler assim, ó, renovarão as suas energias. Glória a Deus! A sua vitalidade. E aí ele diz, olha, e eles conseguem voar. Não é que sai batendo os braços como se fosse um pássaro, não, começam a voar. Vão às alturas mais altas do que as das águias. Passa a ter uma capacidade de visão que vai além do mundo natural. Por confiar em Deus, se enchem de esperança, de animação, de desejo de uma vida justa e reta. Buscam o Senhor de todo o coração e as suas energias são renovadas de tal maneira que eles voam como a águia. Bem longe, bem panoramicamente. Tem a revelação de que em Deus há vitória, há sucesso, a graça, a glória, a salvação, a cura, a poder, a unção. Oh, glória a Deus, em Deus a consolação. Algo maravilhoso. Eu preciso pertencer a essa família. E dentro dessa família, então não se faz divisão. Porque quem obedece a Deus é da união. Quem obedece a Deus conhece o Salmo que diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o orvalho sobre um monte Hermon. É também como o óleo da unção que é derramado sobre a cabeça e desce sobre a barba de Arão, o sumo sacerdote de Israel. E vai até as orlas do seu vestido. E aí vai surgir ali, o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Você já entendeu onde é esse ali? Onde é o ali da ordenança da vida para sempre? Na união. A unção de Arão já foi. A antiga aliança já foi.
O Monte Hermon, você talvez nunca passe perto. Mas a unidade do povo de Deus, em amor, por obediência ao Pai, ela permanece. E aonde há a união, o Senhor ordena a bênção e a vida para todo sempre. É na união da igreja de Atos dos Apóstolos, a igreja primitiva, a primeira igreja. Igreja no sentido de assembleia, de reunião de um povo que seguia a Jesus. Quando Jesus ascende aos céus, fica os apóstolos e o Senhor agrega aos apóstolos muitas almas, em um só dia 3.000 almas. E esse povo foi ficando junto e unido. E Deus fez tanto prodígios e maravilhas naquele dia. Por quê? Porque o povo era, no que diz a palavra hebraica, era erade, era um só. É uma palavra para unidade. A alma, está escrito lá em Atos. A alma, o coração do povo era um só. Olha só. Todos pensavam o mesmo, queriam o mesmo, buscavam o mesmo. Não tinha briguinha, não tinha guerrinha, não tinha divisão, não tinha discussãozinha. Mas eu não aceito assim. Eu acho que tem que ser diferente. Eu penso que tem que ser outro. Não. Cada um ouvia a palavra que o Senhor mandava pelos apóstolos. E o ensino do evangelho que os evangelistas apregoavam, e a doutrina que os apóstolos passaram a trazer, o ensino que eles mesmos aprenderam do mestre, e a alma e o coração do povo era um. E todos os dias, o Senhor aumentava o número daqueles que haveriam de se salvar. Ou seja, daqueles que iam aceitando, eu quero isso, eu quero ser da família de Deus. Eu quero pertencer a essa família, eu quero ser um amigo de Jesus. Eu quero ser alguém do círculo íntimo da vida de Deus. Eu quero pertencer a esse rebanho, a essa igreja, a essa congregação de homens e mulheres, jovens e crianças, que têm um comprometimento de viver a palavra que aprende. Aí está o DNA da família de Jesus. Obediência aos ensinos de Deus. Obediência à doutrina de Deus. Quem assim o é, no contexto natural de viver com o Senhor, é superior a Maria e aos irmãos de Jesus, que naqueles dias, naquele contexto, estavam incrédulos. Você entende? Estavam procurando ele porque tinham dificuldade de entender a obra que se realizava através dele e da sua postura diante da multidão. Por quê? Porque ele não abandonou sua mãe e seus irmãos por abandonar. Não. É que ele primeiro abandonou a si mesmo e suas vontades para satisfazer as necessidades de um povo carente, um povo doente, um povo perdido, um povo que precisava de ajuda. Então, quando ele vê no meio daquele povo que ele está atendendo, que ele está curando, que ele está dando visão, que ele está renovando as forças, que está estimulando a esperança, que está transformando a psique. Quando ele vê que diante daquele povo que está recebendo energia espiritual, poder de Deus na sua vida para mudanças interiores e exteriores, quando ele vê que há um
um privilegismo familiar. Tá aí a tua mãe, tá? Como se ele tivesse que parar tudo. Eu disse, não, vocês não entenderam nada. Minha mãe, meus irmãos e irmãs são vocês. Todos vocês que querem obedecer a Deus. Todos vocês que estão querendo aprender, todos vocês que estão com sede, que estão com fome de receber orientação. Vocês são minha mãe, meus irmãos e irmãs. Isso não chama a tua atenção? Isso mexe comigo. Qual a posição da irmã Gui enquanto estou no exercício do ministério? Em que posição eu coloco o Davi enquanto estou no exercício do ministério? A Débora, o Jonatas, o Diego, a Bruna, a Aline. Ah, mas a irmã Gui é a pastora. Nós outro dia estávamos conversando, eu e ela. Tem gente que cobra dela que ela é a pastora. Ela não é a pastora. O chamado pastoral é meu. E ela tem toda essa consciência. Ela é a esposa do pastor. Se eu partir hoje, ela não vai assumir a congregação dos amigos. Ela não é a pastora. Agora até é, né, Gui? De um grupo de 5. Tá? Um grupo de discípulos. É 5? 7? Diminui a tua congregação. 7, um grupo de 7. Para eles, ela é pastora. Entendeu? É porque às vezes, a pastora Gui, nós chamamos, as pessoas invertem os processos, elas tiram as coisas do seu devido lugar. Mulher de pastor não é pastora, não necessariamente. Para ela ser pastora, ela tem que ter um chamamento, uma vocação, entendeu? E a unção de Deus para ministrar aquele trabalho pastoral. Senão não é. É a esposa do pastor. Que os irmãos devem honrar, devem respeitar, porque o pastor honra vocês e respeita vocês. É isso aí. O filho do pastor não é pastor, é um pastorzinho. Ah, filho do pastor é pastorzinho, não é. E aí está o erro de muitos líderes. Não é não. O filho do pastor é o filho do pastor, pronto. Entendeu? Ele não manda na igreja, ele não tem que se intrometer, não tem que pegar aparelho da igreja. Entendeu? Sempre tive um cuidado lá em casa com meus filhos, só, pai, posso pegar o teclado lá para... Não, filho, não é nosso. O teclado não é nosso. Eu queria aprender, não. Quer aprender, nós vamos comprar um para ti. Entendeu? Não é meu. Rapaz, eu posso pegar uma cadeira que tem lá? Não, filho, não. Aquilo lá não é nada nosso. Não bota a mão naquilo lá. Precisa de uma cadeira, leva aqui da casa do pai. Você entendeu? Eu estou separando as coisas. Jesus separava as coisas. Hora de ministério é hora de ministério. As coisas que pertencem à execução do ministério, elas vieram pelo ministério. Conheci um pastor que fechou a igreja, né? Ele conseguiu fechar a igreja. Dizia o irmão Batista, um velhinho, saudoso, ele dizia, tem pastor que tem o dom do repolho, ele só sabe fechar. Repolho se fecha todo assim, né? Tem pastor que vai tendo o dom do repolho. Se fecha tudo que ele bota a mão. Entendeu? Mas o pior não é ele fechar. É que ele fecha e pega tudo que tem e leva para ele. Ou vende. Vende. Faz negócio. Não, irmãos. Não. Precisa separar. Jesus separava as coisas. Minha mãe tá aí, é? Ela espera.
Meu irmão está ali? Ele espera. Poxa, ele é ruim, não atendeu nem a mãe dele, não. Ele é bom. Ele sabe que cada coisa tem o seu lugar, a sua hora, o seu tempo, o seu momento. E ele é mais do que isso. Ele é aquele que cada um que ele encontra no caminho, ele olha como seu parente. Na grandeza da prática do amor, que põe Deus em primeiro lugar e o próximo como a si mesmo. Que não faz acepção, que não olha para esse, esse é chegado, esse aqui me ajudou, então eu preciso tratar ele melhor. Não. Ele me ajudou, eu vou ser sempre grato, mas eu não tenho que tratar ele melhor. Quando ele errar, eu vou dizer, você está errado. Quando ele falhar, eu vou dizer, você falhou, vamos tentar consertar isso aí? Quando ele estiver bem, eu vou me alegrar com as coisas boas que estão acontecendo com ele. Mas não é só com aquele que me ajudou, é também com aquele que nunca fez nada por mim. Aquele que nem lembra de mim. Mas eu vou me lembrar dele. Eu vou orar por ele. E vou mais longe, nas dimensões da prática da palavra, e no estágio mais aprofundado da maturidade cristã. Até aqueles que me odeiam, eu amarei. E os que falam mal de mim, eu os abençoarei. E os que me perseguirem, eu orarei por eles. É isso que Jesus está chamando. Não faça acepção. Olhe todos, olhe todos. Cada um veio de Deus. Cada um aqui, cada um. Viemos de vários lugares e cada um é nascido de Deus, veio de Deus. Olha só. E aqueles que nós vamos ainda ver, e aqueles que nós vamos encontrar, se eles são do bem, se eles ouvem a palavra de Deus, como está escrito, quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Se ao ouvirem a palavra de Deus, eles são movidos pelo desejo de fazer como Deus diz. É meu irmão, é minha irmã. Se é uma idosa, é minha mãe. Se é um idoso, é meu pai. Olha só, louvado seja o nome do Senhor. É isso que Jesus queria que nós aprendêssemos, que se formasse entre os seus discípulos uma mentalidade de família. Ele queria que os discípulos entendessem que todos somos de uma só família. Viemos de um só. Viemos de um. E para os que querem botar outro Adão lá no Éden, tudo bem, eu não vou nem discutir, não. De novo vai ter que engolir que veio de uma só família, porque recomeça tudo em Noé. Não adianta tentar fugir. Somos essência da mesma essência. Somos da mesma carne. Pode mudar as cores, a carne é a mesma. Somos espírito do mesmo espírito. Todos nós. De sorte que não dá para fazer acepção. Amém, irmãos? E isso é maravilhoso, isso é extraordinário. Isso faz com que eu ande humildemente com Deus cada dia da minha vida. E que eu considere cada pessoa que eu encontro.
Entendeu? Para cada um que eu olhar, disse, meu Deus, você ama a Deus? Eu amo. Você tem prazer de fazer a vontade de Deus? Olha, irmão, eu tenho. Você é meu irmão, rapaz. Você é filho do meu pai. Como assim? O Pai nosso que habita os céus, como nos construiu, nos criou, nos trouxe a vida. E aí agora nos estimula a convivermos em paz, em amor, de uma forma agradecida, considerando um ao outro. Os apóstolos vão entrar nessa questão quando nós vamos para as cartas apostólicas. Paulo, ele destaca, ele disse, cada um considere o outro superior a si mesmo. Olha só. Cada um considere o outro superior a si mesmo. Ninguém tenha cuidado do que é propriamente seu. É meu filho, é meu filho. O meu filho, de todo mundo pode morrer, o meu não. Entendeu? Não, meu filho. Pode todo mundo passar fome, esse pedaço aqui é do meu filho. São coisas que acontecem no dia a dia, irmãos. Estou de olho todo, é minha neta. O tempo todo de olho para ela não ir lá para a rua, é minha neta. Mas aí vai o netinho do irmão Silvio e eu não dou bola. Por que eu cuido para minha neta não ir lá para a rua? Porque pode ter um acidente, é criança, pode atravessar correndo. Entendeu? E por que eu não cuido quando é o netinho do irmão Silvio correndo? A netinha do Nivaldo? É disso que Jesus está tratando. Vocês estão conseguindo entender a essência do que Jesus está falando? Somos família. Sabe por que esse planeta não está melhor? Sabe por que a nossa nação não está melhor? Por que a nossa cidade não está melhor? Por que a sociedade brasileira está tão afligida, tão doente? Porque as famílias começaram cada um a cuidar de si mesmo. Cada um entesourou para si mesmo. Cada um cuidou do seu aqui, pronto. Esqueceu o restante, sem entender que se o meu vizinho não vai bem e a família dele está desmoronando, a minha rua vai ter problema. A minha rua vai ter problema. Se não há educação na casa dos vizinhos e eu não me proponho a fazer alguma coisa para ajudar, para orientar, para abraçar o filhinho do vizinho que está saindo ali revoltado, se eu não estiver pronto a abraçá-lo, dar uma palavra de encorajamento, orientá-lo, até propor alguma coisa, e se for preciso investir dos meus recursos, se eu não entender isso, eu não vou melhorar a nossa sociedade. Tem um barulho na casa do meu filho, eu saio correndo para ver o que é. Mas tem um barulho na casa do vizinho, nem dou bola. Jesus está só mostrando para nós que para ter sucesso e para ter uma vida pacificada e ambientes, bairros, ruas, cidades e a nação abençoada, eu preciso pensar no todo com minha família. Com minha família. Alguém escreveu, eu não lembro o autor, mas ele disse, quando um ser humano morre, toda a humanidade perdeu junto. Quando um ser humano é ferido, toda a humanidade é ferida. Quando um ser humano é maltratado, toda a humanidade é maltratada. Porque somos todos. Éramos para ser uma só família. Obviamente, os seres humanos se desgarraram, abandonaram a Deus, abandonaram o Senhor. Como diz o profeta, Deus falando através do profeta disse, o meu povo abandonou a mim,
fonte das águas vivas e cavou para si cisternas rotas que não retêm as águas. Ele fala da troca das coisas valiosas por coisas de menor valor. Dentro desse contexto, quando eu deixo de beber da água da fonte da vida, quando eu deixo de me aproximar de Deus, quando eu deixo de ouvir Deus, quando eu deixo de fazer o que Deus diz, eu começo a beber de fontes contaminadas e a andar por minha própria conta, me perco no processo existencial. E é o que tem acontecido. E aí, claro, alguns se perdem de tal maneira que não querem mais voltar a beber da água da vida, não querem mais fazer parte da família de Deus, e Deus os respeita. Mas cabe a nós que amamos a Deus, que queremos Deus, que somos amigos de Jesus, na essência da palavra. Amigos de Jesus porque queremos fazer a sua vontade, porque queremos aprender dele. Então cabe a nós transformar em prática todo o aprendizado e levar para o nosso dia a dia, dentro do relacionamento com cada um, essa graça de pertencer à sua família. Amém? Cada um de nós deve fazer a reflexão. Não é coisa que eu devo julgar ninguém. Eu preciso fazer reflexão. Eu tenho o DNA espiritual de Jesus? Eu me pareço com ele? Eu trato as pessoas como Jesus tratou? Eu estou andando, vivendo o percurso da minha existência terrena, estou andando como Jesus andou? Eu tenho empregado as minhas energias para fazer o que Jesus fez? Porque a gente precisa ter o cuidado de não ficar saboreando as histórias de Jesus. Entendeu? Como assim, irmãos? Não, porque é gostoso, as histórias de Jesus é maravilhosa, é linda. As palavras de Jesus são bonitas, são gloriosas, são doces. Mas não basta eu gostar da história de Jesus, das palavras de Jesus. É necessário que eu pegue essas palavras e transforme em prática na minha vida. O que eu preciso buscar mesmo, o que eu preciso gostar de verdade, é de andar como ele andou, de amar como ele amou, de agir como ele agiu, de abraçar como ele abraçou, de abençoar como ele abençoou, de orar como ele orou, de viver como ele viveu. É isso que precisa mover-me. Eu preciso estar desejoso da prática. Porque se é bonito ouvir, se é prazeroso ouvir, imagine o que é viver a proposta. Que isso entre em nós, que isso esteja presente em nós. Na sequência, Mateus 13, 1 a 23, Marcos 4, 1 a 25, Lucas 8, 4 a 18. O texto vai mostrar que Jesus andava de cidade em cidade, de povoado em povoado. Os 12 o acompanhavam. Ele deu essa lição e seguiu. Além dos 12, algumas mulheres também acompanhavam, como nós já vimos em lição anterior, né? Destaca-se aí Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Maria de Magdala, que nós conhecemos por Maria Madalena, né? Também Susana, como nós já vimos anteriormente. Essas mulheres continuavam seguindo Jesus e serviam a Jesus com os seus bens, né?
E nesse processo de ir de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, muitas vezes Jesus sentou-se, às vezes à beira-mar, às vezes no monte. Em algumas ocasiões, como aqui, ele precisou entrar em um barquinho para afastar a multidão que apertava ele. Então ele entrava dentro de um barquinho, quando ele aqui na beira-mar, né? A multidão era muito grande. Ele pega um barquinho ali e entra e pede para o pescador jogar o barquinho um pouquinho para a água, para a pessoa não ficar apertando ele ali no meio da multidão, né? E tudo isso ele está fazendo para ensinar o povo, dedicando-se ao ensino. E dentro desse processo, Jesus vai ensinar por meio de muitas parábolas, de histórias que ele contava para fazer as pessoas entender, fazendo comparação. Era muito gostoso ouvir Jesus. Dentro desse contexto, ele vai começar aqui com uma parábola maravilhosa, que nós só vamos ver no domingo. Tá bom? Domingo à noite nós continuamos e vamos ouvir uma das primeiras parábolas de Jesus, parábolas de ensino mais longo, entende? No domingo à noite. Hoje eu deixo essa palavra com vocês nesse passo de número 44, onde conhecemos qual é a família de Jesus. Tem irmão de Jesus aqui? Amém? Aí em casa, os que estão nos ouvindo, tem irmãos de Jesus aí? Que Deus te abençoe, meu querido, que o Senhor te ajude, nos ajude e que juntos nós possamos, dia após dia, sair da rotina religiosa e abraçar a prática de uma vida excelente, a vida de Jesus Cristo. Oh, aleluia! Que do acordar ao adormecer, em nós haja consciência que nos leve a dizer: eu quero, meu Deus, te agradar, eu quero viver para ti, eu quero te honrar. Oh, aleluia, assim o DNA dos verdadeiros filhos de Deus será manifestado na prática da vida de cada um de nós. Amém, queridos? Vamos falar com Deus? Ronivaldo. Ronivaldo vai ungir a irmã Eva. Certo. Nós vamos orar. E nessa oração vamos incluir a irmã Eva. Precisa de cura. Nós vamos orar. O Senhor é poderoso para sarar, né? Vamos incluir nessa oração outros irmãos que não conseguiram enviar pedidos, mas que estão precisando. Vamos orar pelos irmãos que estão em casa também. E orem por mim, eu oro por vocês, oramos um pelos outros. Amém? Querido Pai, Tu é maravilhoso, Senhor. Te amamos de todo o nosso coração, meu Deus. Como é bom aprender de Ti, como é bom parar para avaliar as verdades das Escrituras. Te agradeço pela unção do Teu Espírito que nos conduz, Senhor, através da meditação, a entender as verdades bíblicas. Creio, meu Deus, que aqui nesta noite, irmãos e irmãs que ouviram a palavra, meditaram junto, avaliaram, vão ainda refletir novamente sobre todo esse assunto, e há no coração um desejo, Senhor, de ser Teu, de Te agradar, de fazer a Tua vontade, porque nós, Senhor, o que daríamos por tudo que Tu faz por nós, a não ser a nossa obediência, a nossa dedicação, e humildemente, Senhor, nos colocarmos a caminhar segundo a Tua vontade. Recebe, Senhor, como gratidão
a nossa vontade, o nosso desejo, meu Pai, de te seguir, de te servir, de andar corretamente, esse desejo que o Teu Espírito Santo provocou no nosso coração, de ser justo, de ser santos, de caminhar na verdade, de conduzirmos-nos na vida através da prática do bem, Senhor. Ajuda cada um dos teus filhos, os meus irmãos e irmãs que vieram essa noite aqui, que a tua graça os envolva, que o teu Espírito Santo os conceda força, poder para cada um ser vitorioso, Senhor. Abençoa também o meu irmão, a minha irmã, Senhor, teus filhos que não puderam chegar até esta casa, mas que estão nos assistindo em casa, que estão rogando, esperando, pedindo a Ti, Senhor, uma renovação, um socorro, uma ajuda entre os aflitos dos Teus filhos. Pelo Teu Santo Espírito os consola, meu Pai. Envia resposta aos clamores daqueles que em necessidade profunda aguardam um milagre, aguardam um estender da Tua mão, a manifestação do Teu poder, Senhor. Nós cremos em Ti, confiamos em Ti. Abençoa o Teu povo, meu Senhor, em o nome de Jesus.